que eu fico lendo direto o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que o Trump está fazendo. Porque ele está bagunçando a economia geral no mundo inteiro. E ele está forçando, através... Né, ele disse o seguinte, vai gerar inflação nos Estados Unidos, a política protecionista, mas isso aí é algo que tem que se pagar, porque isso é período de transição para um tipo de economia, para um outro mundo da economia, que não é o mundo dos últimos 30 anos. E aí na Europa ocidental, na União Europeia, você tem a Alemanha saindo também do regime de austeridade. Nos últimos 40 anos, né? Começa com Margaret Thatcher. Porque começa lá antes de chegar aqui. Porque aqui chega com o Collor, né? Lá já está chegando em 1985, 84. Perfeito. Né? Lá começa primeiro. E aí, então você já está abrindo exceção também para o regime, para esse tipo de... Aquilo que funciona vai começar a não funcionar mais, pelo menos. E esses governos começam a enfrentar dilemas políticos de segurança nacional, coisa do que não é alguma coisa que marcou a economia dos últimos 30, 40 anos, de um modo geral. Né? Que você tinha esse período de globalização marcado por multilateralismo, pela ideia de que é bom para todo mundo, que as barreiras econômicas caiam. De repente você está numa inversão desse negócio todo, a gente não sabe bem para onde vai. A economia é sempre a economia. Mas quando você coloca os imperativos políticos na frente da economia, você vai criando outro tipo de economia, que é aquela coisa, fazendo uma analogia histórica, aquilo que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, em que o keynesianismo virou um negócio que era um trend, porque aquele tipo de economia que existia na Belle Époque, que era outra época de globalização, também não funcionava. Então a gente está num período assim meio claro-escuro, uma coisa assim meio, sabe quando está anoitecendo, que ainda não é noite, mas ainda também não é dia, em que parece que está todo mundo pagando para resolver o problema político e está colocando a consequência econômica no segundo plano, apostando numa outra coisa que vai acontecer. Tudo isso para dizer o seguinte, não é para falar do quadro mundial só não, é que eu não sei em que medida também isso não vai mudando a maneira do governo pensar. Eu acho interessante esse argumento que você está fazendo, mas aí eu aumentaria esse período. Eu acho que o Trump é um rompimento maior até. Ele é um rompimento com o mundo criado por Bretton Woods. Porque eu acho que existe, no mundo pós-Segunda Guerra, existem duas fases. E esse é um mundo que é criado por Lord Keynes, que, diferentemente do que muitas das pessoas aqui no chat acham, eu acho John Maynard Keynes e Milton Friedman os dois grandes gênios da economia do século XX. Eu acho o Keynes grande pra cacete. Eu acho ele brilhante e ele inventou uma ordem mundial liberal que é uma ordem mundial que é a coisa que o Trump está... O que eu estou me referindo a isso? Quando o Keynes faz o acordo de Bretton Woods, ele morreu durante, mas ele deu as linhas. O que ele, em essência, está dizendo é o seguinte: a gente precisa ir para um mercado global e a gente precisa de instrumentos internacionais de negociação. Então, ele começa ali com o Banco Mundial, na verdade, inicialmente com o Banco de Desenvolvimento BID, né? E com a FMI. Mas depois coisas como Organização Mundial do Comércio, esse tipo de coisa, esses instrumentos de negociação internacional, nascem todos na esteira de Bretton Woods. O Keynes monta um sistema internacional para que o comércio possa se dar entre países com regras que não vão terminar numa guerra. Entendeu? Que você, em essência, está criando mecanismos de acelerar o desenvolvimento de países, primeiro os países da Europa, que foram destruídos durante a Segunda Guerra, mas depois do resto do mundo, e você vai criando instituições para evitar que os países quebrem. Por quê? Porque você quer um mercado global. Você quer países que tenham cada vez mais dinheiro para participar do mercado global, comprando e vendendo. Então, você tem esse período e imediatamente começa um período também, que é um período social-democrata na Europa. Na Europa, nos Estados Unidos, começa nos países ricos, mas depois vem para países como o Brasil, em que você vai para a classe trabalhadora, para os operários, e transforma essa turma em mercado consumidor. Você começa a pagar salários e dá um tipo de estrutura de proteção social, né? Seguro-desemprego,
algumas garantias de trabalho, um sistema público de saúde, tal. Você vai criando esse aparato social-democrata de proteção da garantia de dignidade para o cidadão, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. E essa teia de proteção, que nasce evidentemente do trauma ali de 29, né, da grande crise dos anos 20 e 30, essa teia de proteção traz para o mercado consumidor uma massa de pessoas. E isso gera um movimento de crescimento do mundo. Quando vem a turma Reagan e Thatcher e começam a desregulamentar vários setores, tudo mais, o que eles estão querendo, por um lado, é diferente, mas por outro, é uma continuação desse projeto, sim. Porque é uma aceleração desse processo de globalização, de mais mercados, mais construção. Tem o consenso de Washington, que é uma espécie... Aí você tem o consenso de Washington, que já é um encontro da social-democracia com o Friedman, com Milton Friedman, né? Que é quando você tem Bill Clinton, quando você tem Fernando Henrique, quando você tem Ricardo Lagos, quando você tem Gerhard Schroeder, quando você tem Tony Blair, entendeu? Que é a turma que vem, não. A gente vai continuar cuidando do social, mas vamos acelerar esse comércio, vamos descer as barreiras tarifárias para acelerar o comércio global. Mas tudo isso eu vejo como um contínuo, tá? Que começa com Keynes. Sim. Que começa com Keynes no final da Segunda Guerra, na virada. O que o Trump chega e fala que papo é esse de globo? É porque não é só Bretton Woods, também é a ONU. Não é só a Organização da Economia Mundial, também é a Organização da Ordem Política Mundial. Você tem toda a razão, as coisas caminharam juntas, elas têm uma mudança ali, não sei se 90, 80, por ali. Isso. É isso. E o que você está dizendo é que o Trump está desmantelando as duas ao mesmo tempo. Isso. Porque você tem ali uma ordem política mundial que é criada por Yalta, que é quase concomitante, acho que é o mesmo ano de Bretton Woods, mais ou menos, e que dividiu o mundo ali entre o Ocidente e o Oriente. Ideológico, um está cuidando da economia, o outro está cuidando da política, mas do ponto de vista ideológico, eles estão falando a mesma coisa, né? Eles estão fazendo a mesma coisa. Sim, aí você tem um momento em que parece que esse jogo não funciona mais para os Estados Unidos, em termos de crescimento econômico. Aí porque eu acho sempre um pouco isso. Nos Estados Unidos eu não sei, mas no caso da Europa, estava muito claro que a Europa não estava crescendo mais daquele arranjo social-democrata. Né? Então o que você tem? Você tem uma inversão, você começa a fazer essa guerra tarifária toda, pelo menos essa é a esperança do Trump, para obrigar não só os mercados estrangeiros se abrirem para os Estados Unidos, para as empresas americanas, mas também para incentivar que as empresas americanas façam o Trump virou cepalino, uma substituição de importações. O Trump virou cepalino, sim. Uma substituição de importações daquilo que é para dentro dos próprios Estados Unidos, né? Mas vem cá, eu concordo com a observação, mas eu só queria lembrar o seguinte, por mais equivocada que esteja a fórmula da CEPAL, e eu acho que está, aquela era uma forma proposta para países que estavam na ponta para se desenvolver industrialmente e ainda não tinham feito o desenvolvimento industrial. Essa é a lógica da CEPAL. Não é o caso dos Estados Unidos. A fórmula não foi feita para países como os Estados Unidos. Entende? O que torna o troço todo mais maluco ainda, né? O problema... Bom, mas é que tem aquele negócio, é a sensação dos Estados Unidos de estarem em decadência. Mas só para poder fechar o raciocínio, eu não sei até que ponto acontece o seguinte. Os Estados Unidos sempre foram, desde a Segunda Guerra Mundial, o pilar da nova ordem política e econômica. Tudo foi feito a partir de Nova York. Nova York e Washington. É isso. Apesar de Londres, apesar de Paris. Genebra. Apesar de tudo isso, é lá. A ONU fica lá, Wall Street fica lá, tudo é em torno de Nova York. Né? Então, são os Estados Unidos que também estão desmantelando isso. Essa ordem. Por isso você pode corretamente remontar, não só o consenso de Washington, mas remontar a Bretton Woods. O problema é que, como isso acontece no centro do sistema, não é mais o Erdogan na Turquia, não é mais o Orbán em Budapeste. Você desorganiza o sistema inteiro e você obriga, como reação, aos outros países também a reagir. O Canadá a reagir, a Europa a reagir, tanto do ponto de vista militar, político. É uma reorganização geopolítica. E eu não sei, porque eu não sou economista, qual é o impacto que isso vai ter na reorganização econômica. É isso que eu tô pensando. Porque a gente consegue pensar de maneira política, do ponto de vista geopolítico. Você vai ter uma redivisão do mundo, será entre China, Rússia e Estados Unidos?
A gente pode pensar como é que o Brasil vai entrar aí, entendeu? A gente começa a raciocinar. Mas que ordem é essa econômica que está aparecendo agora? Então, o ponto que eu acho interessante é que todo mundo é obrigado a seguir o Trump ao contrário. Ao contrário, não é manter a economia multilateral, é começar a pensar também em termos de fechamento. E esse tipo de pensamento econômico é um pensamento econômico que coloca o político na frente do econômico, como foi durante muito tempo, se pensou em relação entre política e economia, em que o Estado tem que dar as cartas, que você tem que reduzir a espontaneidade no mercado, por assim dizer. Só que eu ainda não vi análise sobre isso numa perspectiva de mais longa duração. Tudo isso para chegar aonde? Eu não sei se o governo começa a raciocinar nessa chave. Eu acho, eu também não sei. E também não sei se vai dar certo. Também não sei, não. Entendeu? Eu acho que existe uma razão para a gente não ter essas análises do ponto de vista macroeconômico. Ninguém sabe se o que o Trump está fazendo vai dar certo, se ele não vai voltar atrás ali na frente, qual tipo de impacto. A gente está entrando num mundo tão misterioso e tão diferente da ordem mundial dos últimos 80 anos que... Pois é. Aquilo que os matemáticos chamam de sistema complexo. Sistema complexo nada mais é do que um sistema em que o caos impera. São tantas pequenas variáveis mudando repentinamente ao mesmo tempo que você não sabe qual é o somatório. Você não sabe qual é quais são as resultantes, quais são as tendências de longo prazo. Não dá para ter, porque é muita variável ao mesmo tempo. A gente consegue imaginar o que será se der certo, mas não consegue imaginar. Você não sabe se vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo. Pois é.